Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Planta em Pot. Eu sou Roberto Tacani. Esse canal tem a intenção de passar informações técnicas um pouquinho mais simplificado para todo mundo compreender e também de ajudar as entidades que muito precisam da ajuda da gente. Hoje eu dedico esse vídeo para o Lar Santa Mônica. Ajude você também. Só peço a ajuda de vocês também para com o canal, tá certo? Clique nesse joinha, clique também no inscrever-se, tá certo? E compartilhe os nossos vídeos com seus amigos e suas amigas. Hoje vamos falar das formigas presentes nas orquídeas. Isso é prejudicial às plantas? O que eu faço com ela? Essa pergunta veio de várias pessoas, principalmente os que cultivam orquídea, e nessa época, né, porque as plantas começam a crescer justamente saindo do inverno, né, e começam a aparecer esses tipos de formigas nas orquídeas, na verdade em muitas espécies, né? Então vamos falar um pouquinho sobre esse assunto nesse vídeo. Dentre as formigas, né, existem também muitas espécies, né, que praticamente não fazem nada, tá, de prejudicial às plantas no geral, okay? Elas podem estar só passeando, né, pelas plantas sem causar nenhum problema. Mas existem duas espécies de formigas, né, que podem causar grande problema, tá, para a sua orquídea, como outras plantas, que são as formigas cortadeiras, tá? Essas formigas, né, principalmente as saúvas, né, aquelas formigas de cabeça enorme, e as quem-quem, tá? As duas têm coloração mais escuras, né? E elas, na verdade, prejudicam as plantas por corte, tá, das folhas, né? Elas vão levando as folhas. Se o seu problema for com uma dessas formigas, né, a saúva ou a quem-quem, tá, você vai ter que tomar algumas providências, né? Seria o controle delas, tá certo? Para as duas existem iscas, né, que são vendidas em lojas agropecuárias, poderiam fazer esse controle, mas principalmente você precisaria de localizar o seu ninho, né? No caso dos quenquens, normalmente elas têm um ninho aéreo, mas no caso das formigas saúvas, elas têm, na verdade, as tocas, né, que a gente chama de panela. Você teria que controlar essas panelas, tá certo? Porque senão ela vai surgir em vários outros locais. Aproveito esse intervalo para apresentar o meu livro Cultivo Moderno de Orquídeas, da minha autoria e de mais 2 colegas, tá certo? Aqui dentro desse livro nós temos em 12 capítulos, a gente está falando um capítulo sobre ambiente de produção, onde a gente está falando tudo sobre telados, né, ambiente ideal para cultivo dessa espécie aqui. Se essas formigas que estão aparecendo nas suas plantas não forem nenhuma desses 2 que eu já citei, tá? Pode acontecer 2 situações, né? Como no caso que você citou, as orquídeas, quando ela começa a crescer, nos brotos novos das orquídeas, pode aparecer gotas, né, que nada mais são do que excesso de açúcar produzido pelas plantas, tá? Então, em algumas situações, os brotos aparecem, tá, gotículas de açúcar. E a formiga nada mais estará fazendo do que lambendo essas gotículas, tá? Então não estaria fazendo mal nenhum às plantas. Mas pode ter uma associação das formigas com pulgões e cochonilhas, tá certo? Eu já comentei dessas 2 pragas
eu vou deixar aqui no link para vocês poderem assistir também, tá? Esses dois insetos, elas fazem na verdade uma associação, tá, com as formigas, né? Então essa associação, esses insetos, essas pragas, elas liberam esse excedente do açúcar da seiva que elas retiram das plantas para que as formigas, tá, fiquem na verdade consumindo esse excedente de açúcar. E as formigas em troca dão proteção, levam essas pragas para outras localidades e até defendem, tá, as cochonilhas e os pulgões, tá certo? Então, se você tiver formiga também numa grande quantidade nas suas plantas, desconfie se não tem pulgão e cochonilha. O grande problema não são exatamente as formigas, né? Nesse caso, como eu já citei nos vídeos anteriores, o grande problema são os pulgões, né, e as cochonilhas, que são pragas, tá, e que podem também transmitir doenças só pela presença dela, tá, estar danificando de alguma forma as plantas como um todo. Então, a gente tem que ficar de olho, né? Foi bom você ter me mandado essa sugestão, essa pergunta, porque de repente, juntamente com as formigas, vai estar lá a cochonilha e os pulgões. Quando você verifica que está presente uma dessas pragas, você vai ter que fazer o controle, seja os controles que a gente já comentou aqui, né? Professor, e pode ter ataque das duas coisas ao mesmo tempo, do pulgão e da cochonilha? Na mesma folha eu nunca vi, tá? Mas em folhas diferentes eu já cheguei a ver a presença de cochonilha numa folha e dos pulgões em outro ponto da planta, ok? Então seria um duplo azar, duplo ataque aí de azares, né? De azarãos que a gente tem que controlar. E depois do controle do pulgão e da cochonilha, eu precisaria controlar as formigas? Não, as formigas elas não vão fazer malefício nenhum para as plantas, tá certo? Elas são, na verdade, aproveitadores, né? Tá? Por mais que elas façam essa associação com essas pragas, tá? Na ausência dessas pragas, essas formigas não vão interferir no crescimento da planta em si, das suas plantas em si. A não ser que tenha outro foco, né, de pulgão e de cochonilha em outros lugares. Aí eles até podem trazer, né, essas pragas para o seu jardim, para as suas plantas. Então, nesse caso, é sempre bom a gente estar de olho com relação a essas pragas. Vocês viram que uma coisa tão simples, né, inocente, pode estar associado infelizmente a pragas que podem prejudicar as suas plantas, né? E já tenho relato de várias pessoas que têm problemas seríssimos, tanto com cochonilha como com pulgão, tá certo? E em ataques perversas, né, em ataque maciça dessa praga, talvez você tenha que entrar com um tratamento mais rigoroso, tá certo? Mas para isso, tá, sempre tenha a opinião, né, e o aconselhamento de um agrônomo, né, de um técnico, tá, especializado nessa área. Pessoal, eu também peço a sua colaboração para o Lar Santa Mônica, tá certo? Esse lar, ele acolhe crianças, né, e meninas dos seus 7 a 18 anos que sofreram algum tipo de abuso sexual, tá certo? Qualquer mantimento, tá, pode estar ajudando esse pessoal, tá certo? Ajude você também, ok? E peço a sua ajuda também para o nosso canal, né? Primeiro, tá? Clique no joinha, deixe o seu like, né? Tá certo? E se inscreva no canal, tá bom? Isso ajuda bastante o nosso canal, isso ajuda também na sobrevivência desse canal, tá bom?
Eu espero você no próximo vídeo. Muito obrigado, um grande abraço.